Bom, estamos chegando ao último episódio da nossa série Parábolas, desvendando os mistérios do reino. Antes de entrarmos no texto de hoje, propriamente dito, gostaria de relembrar aos irmãos do que falamos nos domingos anteriores, aqueles que estiveram conosco, aqueles que também não estiveram. Vamos relembrar, na primeira parábola foi a parábola do semeador, e ali nós pudemos estar aprendendo que cada solo representado ali era um coração endurecido que não teve a eficácia da graça do Evangelho. E o único solo que era o bom, que frutificou, era aquele que foi realmente adubado e foi totalmente transformado pelo sangue de Jesus Cristo. Depois teve a parábola do joio e do trigo. Não cabe a nós o julgamento, entendemos que é Deus quem julga aqueles que são verdadeiramente salvos ou não, mas estudamos e entendemos que tanto dentro da igreja quanto fora da igreja existem pessoas que são verdadeiramente salvas e pessoas que muitas vezes dizem que são salvas, mas elas não reconheceram Jesus Cristo verdadeiramente em seu coração como Salvador. No domingo passado, o Juan falou sobre a figueira estéril. E ele deu bastante ênfase na questão de a gente dar frutos. E aquele galho que não dá fruto, ele é o quê? Cortado e lançado fora. É uma grande responsabilidade trazer a palavra de Deus. Desde que Deus me chamou para o sagrado ministério, e eu tenho galgado isso, toda vez que vou falar aos irmãos, é com grande alegria, mas com grande temor. E todos os assuntos que nós vamos trazer aqui, são especiais e são de grande valia. Mas hoje pela manhã, o pastor Marco pregou sobre a graça. E hoje pela noite vamos falar sobre a graça novamente. Eu tenho certeza que este é o assunto que nos faz repensar na nossa vida cristã. É o assunto que faz com que eu e você se coloquemos diante de quem Deus realmente é em nossas vidas. É difícil achar algo tão mais lindo, porque a Bíblia, ela é cristocêntrica, ela gira em torno do sacrifício de Cristo Jesus como Salvador. Desde antes da fundação do mundo, e a gente já estudou isso aqui também, Cristo já tinha morrido pelos nossos pecados, para aqueles que seriam escolhidos, por aqueles que seriam salvos por Ele. Eu só posso estar falando com vocês aqui hoje, porque a graça me alcançou. E eu queria conversar com os irmãos hoje sobre a parábola do tesouro escondido e da pérola. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus 13. Mateus capítulo 13. É uma leitura bem curta do versículo 44 ao 46. Mateus 13, do versículo 44 ao 46. Mateus 13, 44 ao 46, diz assim a palavra de Deus: O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma boa pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Novamente, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e compra. Como eu já disse aos irmãos, todos os evangelhos trazem a vida de Jesus Cristo, cada um com a sua peculiaridade. Mateus traz Jesus Cristo como filho do rei, Marcos, Jesus como um servo, e Lucas como filho do homem, e João como verbo que sempre existiu. Por que eu estou te falando isso?
Porque em todos os evangelhos existem parábolas, histórias contadas por Jesus. Mas o propósito de Jesus ao ensinar por parábolas, eles são alguns propósitos, e os principais eles são ocultar as verdades do reino dos corações endurecidos. O que isso significa? Era uma maneira de Deus pregar o evangelho através de Jesus Cristo, para que pessoas que não eram escolhidas para ser salvas, elas não tivessem armas para falar contra Jesus, e elas também se tornariam indesculpáveis, porque elas ouviram o evangelho. E muito mais, revelar os mistérios do seu reino aos que nele creram. Então, o verdadeiro sentido da parábola só era realmente entendido por aqueles que eram salvos. E se a gente voltar um pouquinho antes, a gente vai ver que Jesus, ele contava muitas vezes a parábola para a multidão, mas a explicação geralmente era para os seus discípulos. Por quê? Porque os seus discípulos eram pessoas escolhidas, separadas, para entenderem os mistérios dos quais Jesus tinha para aquele povo. É muito interessante isso, e eu sempre aprendi desde criança na escola dominical que parábola eram histórias que Jesus contava, e não está errado isso, para que ele pudesse falar do evangelho de uma maneira mais fácil. Mas tem um equívoco, porque era uma maneira fácil sim, mas uma maneira da qual o evangelho ficava oculto àqueles que não deveriam entender o evangelho. Isso foi algo que me chamou muita atenção, e para a gente se atentar a isso. E nessa parábola que vamos aprender hoje, eu queria distinguir com os irmãos um tema: o tesouro que nos constrange. Como disse hoje, a nossa pregação vai estar direcionada sobre a graça. E o tesouro que nos constrange é o que nós vamos entender essa noite, eu e você, através destes versículos. Se eu e você pararmos para pensar em algo muito valioso, eu e você, o que viria primeiro na sua cabeça? Talvez a sua casa própria, talvez alguém que você goste muito, talvez alguma viagem que você fez foi algo que marcou muito a sua vida. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo algumas situações um tanto quanto inusitadas. Algumas vezes, por ser esqueci onde tinha guardado meu celular, ou às vezes um dinheiro, alguma coisa desse tipo. E procurando e não achava. Depois de algum tempo, às vezes até já tinha quase desistido de procurar, e a gente sempre fala assim: onde você menos espera, lá está o seu celular, lá está a coisa que você esqueceu e perdeu. O que acontece com você quando você acha que é o que você estava procurando? Você fica muito feliz. Outra coisa que já aconteceu comigo, e talvez tenha acontecido com os irmãos: alguém aqui já deixou o dinheiro no bolso, esqueceu que o dinheiro estava lá, colocou a sua roupa para lavar, ela foi para a máquina de lavar, ela foi para o varal, ela secou, você colocou ela novamente no seu guarda-roupa, e aí você coloca ela novamente para vestir, você veste ela, sai da sua casa, você, sei lá, está no McDonald's, no Uber, onde quer que você esteja, na igreja, de repente você bate a mão no bolso e acha um dinheiro que já era seu, nem que seja R$5, que parece que você acabou de ganhar R$5. O que acontece com você? Você fica feliz. É melhor quando a nota é um pouco maior, né? 50, né? Às vezes 100. Mas não sei se já aconteceu isso com os irmãos, mas comigo já aconteceu. E é assim que acontece com o ser humano. Quando ele acha algo inesperado, um tesouro, ele se alegra. Ele fica hesitante, ele fica feliz. E hoje nós vamos entender o que é este tesouro. Vamos ver também que um homem ele procurava e o outro ele simplesmente achou de uma maneira extraordinária esse tesouro. Mas antes disso eu queria relembrar algumas coisas para os irmãos.
Algo comum às pessoas daquela época era esconder tesouros e procurar pérolas. Certo homem, não sabemos que linhagem era, se era servo de Jesus, se era servo. Jesus aqui está colocando ser um homem. Isso significa que o ser humano, aqui na parábola fala assim, certo homem, nós não sabemos se ele era trabalhador, se ele era patrão, se ele já tinha uma boa condição ou não. Jesus está colocando aqui certo homem, querendo dizer assim, o ser humano, coloca aí todas as classes sociais, trazendo para os dias de hoje, coloca aquele que já tem uma conta no banco mais cheia, aquele que não tem tanto, alguém, certo homem. Outra coisa é que as pessoas enterravam as suas riquezas para que, caso o inimigo viesse a assolar a cidade, não a encontrasse. Prova disso a gente vê no Antigo Testamento. O que isso significa? Hoje nós temos, aonde nós guardamos os nossos bens? No banco. Dinheiro no banco, tem gente que tem alguns cofres, tem pessoas até mesmo que deixam escrituras no banco, pessoas muito bem financeiramente, mas naquela época não tinha todo esse sistema que temos hoje. E até hoje tem pessoas que não gostam de deixar dinheiro no banco. Só que também você vai deixar ele na sua casa, qualquer um que entrar, ele vai fazer o quê? Vai levar facilmente tudo que você tem. Então era muito natural, no Antigo Testamento, as pessoas enterrarem os seus tesouros, seja ele dinheiro, e a gente vai ler o versículo aqui, que a gente vai ver que eles tinham enterrado comida, que também não deixava de ser um tesouro para a época. Tanto é que, se a gente for voltar quando José está no Egito, o povo de Israel está com fome, eles vão atrás de comida, porque eles não têm mais o que comer. Eles enterravam os seus tesouros, e lá em Jeremias, pode acompanhar comigo no slide, ou se você quiser abrir na sua Bíblia também, 41:8 vai dizer: mas houve dentre eles 10 homens que disseram a Ismael: não nos mate a nós, porque temos depósitos de trigo, cevada, azeite e mel escondidos no campo. Por isso ele desistiu e não os matou como aos outros. Então era natural as pessoas guardarem coisas enterradas. Era natural para aquele povo, quando Jesus está contando a parábola aqui, que alguém achasse algo enterrado. Hoje não faria tanto sentido, né? Você não vai estar caminhando pela rua, e eu contei 2 histórias diferentes, e pode acontecer de você achar uma nota, mas enterrado hoje, dificilmente, ninguém enterra mais seus bens. Pode existir um ou outro, mas é uma exceção. Mas naquela época era uma regra. As pessoas tinham este costume de enterrar os seus tesouros. E pérolas também era algo que eles costumavam procurar e encontrar, porque era sinônimo de riqueza. Ela estava num pé de igualdade com as iguarias, como ouro, prata e assim por diante. E é esses exemplos que Jesus usa para contar essas 2 parábolas. Como eu disse, as 2 parábolas tratam sobre o maior presente de Deus, a graça. 2 versículos do Novo Testamento que vão falar sobre a graça, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2:8 e 9. Essas 2 parábolas vão querer mostrar, nós vamos tirar lições essa noite sobre a graça de Cristo em nossa vida. Eu já contei algumas vezes no meu processo de entender o Evangelho, de ser alcançado pela graça. Todo mundo que me conhece um pouco mais de perto sabe que sou filho de pastor e que tive um tempo longe de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem e lança dentro do coração a semente, ele mostra para você o maior presente de todos, que é a graça. É algo que te constrange, é algo que te faz mudar totalmente de vida, é algo que muda os seus sonhos, muda os seus propósitos, muda as suas intenções. Porque antes um coração inclinado para as coisas pecaminosas, agora ele tem o Espírito Santo e pode ser inclinado
para as coisas de Deus. O maior presente do mundo é a graça de Cristo. E Jesus está contando essas duas histórias, essas duas parábolas, para mostrar que o maior presente de todos e o maior milagre da Bíblia é a salvação em Cristo Jesus. Nós vemos aí fora muitas pessoas em busca de igrejas por feitos. E como me chateia, como me entristece. O pastor Eberson tem o costume de dizer que se Cristo tivesse dado a salvação para nós, e posteriormente a isso não nos desse mais nada, nós teríamos que ser eternamente gratos. Mas em sua infinita misericórdia, fora o presente que Ele nos dá, Ele cuida da gente, Ele nos ama todos os dias, Ele nos sustenta, Ele não deixa o justo padecer, Ele cuida diferente das pessoas do mundo, as pessoas que são filhos dEle. A gente sabe muito bem que o cuidado para as pessoas que são filhas de Deus, filhos de Deus, é um cuidado totalmente especial. E outra frase que eu sempre digo, quando alguém me pergunta assim: Felipe, como você está? Alguém já deve ter ouvido eu dizer assim: estou melhor do que eu mereço. Porque o inferno que eu merecia, pelo presente maravilhoso de Cristo Jesus, eu fui resgatado. Todos nós merecemos o inferno, mas Deus, através de Jesus, Ele oferece seu tesouro, Ele oferece a salvação em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, pelo presente de Deus você é salvo, e é mediante a fé, não é por nada do que você faça, é por intermédio e pela obra redentora de Cristo Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gratuito é o quê? De graça. É simples. O que é gratuito? Na faixa, de graça. Quem não gosta de uma festa com entrada franca, né? Comes e bebes à vontade. Quem não gosta de dizer assim: olha, você pode chegar na loja tal e pegar o que você quiser, de graça. E por meio de Cristo, gratuitamente, nós somos salvos. Por meio de Cristo, o maior tesouro nos é revelado por misericórdia, por meio da fé de Cristo Jesus. Então vamos ao texto. Espanto, admiração e fascínio pelo inesperado tesouro. Versículo 44. A parábola do tesouro escondido, no caso. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. Em outras palavras, aqueles que percebem o imenso valor do reino de Deus, que foi revelado em Cristo, sacrificarão qualquer coisa para desfrutar das riquezas desse reino. Eu coloquei alguns exemplos aí: Moisés e o apóstolo Paulo. Por quê? Moisés, quando ele é confrontado por Deus, que ele não é um egípcio, que ele é um hebreu, a gente acha: nossa, foi muito fácil, né? Ele simplesmente foi embora do Egito, porque ele entendeu que o Deus verdadeiro não era os deuses egípcios. Mas só para te relembrar, Moisés, quando ele sai do Egito, ele tem 40 anos. Eu estou com 27 para 28, e já vivi um bocadinho. Agora imagine você vivendo 40 anos, comendo com fartura, mandando em tudo, e de repente algo muda no seu coração, dizendo assim: olha, isso aqui não te pertence, isso aqui não é para você. E aí você foi criado ali, você cresceu naquele ambiente, e parece assim: não, foi fácil deixar tudo para trás, vou embora. Não. E ali a gente já via os planos de Deus se cumprindo na vida de Moisés. Antes até, né? Quando era para ele ter sido morto e ele não foi. Mas ele vai embora e larga tudo para trás. Tudo. Quando nós encontramos um tesouro valioso, grandioso, nós largamos tudo para trás. Tudo. Não são algumas coisas. Porque se o tesouro é mais importante do que qualquer outra coisa, você
facilmente, quando eu digo fácil, não é que não tem implicações, mas facilmente a sua escolha será um tesouro maior. Mesmo que isso doa, mesmo que isso às vezes traga problemas para você em relação ao mundo terreno. E Moisés foi embora. E depois de 40 anos, com 80 anos, ele é chamado para tirar o povo de Deus do Egito. Mas esse despertar do Deus verdadeiro em seu coração trouxe implicações. Ele teve que abandonar o Egito. O apóstolo Paulo, antes chamado como Saulo, ele era alguém também que tinha uma vida boa. Apesar de ele perseguir os cristãos, ele tinha um cargo elevado, ele tinha uma condição, pensando financeiramente, tranquila. O que ele mandava, as pessoas acatavam. E quando ele é confrontado ali no caminho de Damasco pelo próprio Cristo, e Cristo diz assim para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali começa o processo da salvação do apóstolo. E depois a gente vê algumas cartas, e principalmente a carta de Filipenses, que ele está preso, e é conhecido como a carta da alegria. Ele vai dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Traduzindo, ele encontrou um precioso tesouro naquele caminho. Nada mais faria sentido a não ser viver por esse tesouro. Quando acha-se um tesouro, há alegria em largar tudo e viver por este tesouro. Se você quiser abrir na sua Bíblia ou acompanhar no slide, Isaías 61, 10 e 11 vai dizer: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. A gente precisa regozijar a nossa alma, alegrar a nossa alma em Deus, porque Ele nos revestiu através de Cristo Jesus. E aqui ele usa duas figuras, dizendo que o profeta vai dizer: envolveu-me com um manto de justiça. Ele nos justificou pelo sangue. Só um detalhe, um adendo: Cristo ainda não havia vindo, era a promessa da vinda do Messias. Isaías era a profecia ainda que Cristo viria. E nós entendemos que quando somos justificados, nós somos envolvidos pela justiça. E aí ele usa dois exemplos: como o noivo se adorna de turbante e como a noiva se enfeita com as suas joias. Nós passamos de pecadores miseráveis agora para filhos de Deus, filhos da ira, mas agora filhos de Deus. Eu casei faz algum tempo, faz 3 meses, aliás, vamos fazer 3 meses daqui 5 dias, mas como a minha esposa estava linda no dia do casamento, olha, estava demais. E quando eu li este versículo, eu fiquei imaginando, quando Cristo vem e transforma a nossa vida, Ele nos embeleza, não só exteriormente, principalmente interiormente, porque agora você estava morto e agora você vive. Morto não fala, morto não come, morto não faz nada, muito menos se arruma. Mas quando Cristo, por a sua justiça, te transforma, por meio da graça desse tesouro, você se torna agora uma nova criatura, uma nova criação. Ele achou o tesouro no campo. Foi algo inesperado para ele. A minha conversão trouxe espanto, admiração
e fascínio pelo inesperado tesouro. Apesar de eu ter sido criado na igreja, eu não havia entendido quão fascinante era o Evangelho. Quando eu fui entender a mensagem da cruz, e a mensagem da cruz de Jesus Cristo como Salvador é muito simples. Eu e você somos pecadores, logo merecemos a ira de Deus. Mas por amor e misericórdia, Deus Pai enviou o seu único Filho Jesus Cristo, o Adão perfeito, para que eu e você pudéssemos ter vida novamente. Ele viveu, não pecou, padeceu como um injusto, para que eu e você tivéssemos remissão de pecados. Ao terceiro dia ele ressuscitou da sua morte, ele venceu a morte, e um dia ele voltará. Se você crê realmente que você sozinho não vale nada, que você é pecador, que você carece desse sangue, e entregar-se a esse amor e se lançar a esse amor, Ele é fiel e justo para te purificar. E quando eu entendi que esse amor era tão grande, capaz de cobrir a multidão de pecados que eu tinha certeza que eu já havia cometido, e tendo certeza que haveria de cometer mais alguns, porque sou pecador e a minha natureza só vai ser transformada totalmente quando Cristo voltar ou quando eu morrer. Mesmo depois de tudo isso, entender a minha condição, eu entendi que Cristo pode transformar essa realidade por meio do amor, por meio da misericórdia, por meio da salvação. Isso me trouxe espanto, admiração e um fascínio, a ponto de, em minhas orações, dizer: Deus, a melhor coisa que tem no mundo é estar perto do Senhor. Por favor, não deixe que nunca me desvie dos seus caminhos, nunca mais. Porque eu entendi que o tesouro estava do meu lado e eu não estava dando valor a ele. Este homem está andando e ele encontra um certo tesouro. Eu também estava andando pela rua, pelo mundo, vivendo do jeito que eu achava melhor, até quando Cristo se revelou a mim. O segundo ponto dessa noite é em busca da pérola valiosa. Jesus aqui não está dizendo que conseguiremos comprar o reino dos céus, mas sim que quando entendemos os mistérios do reino, nos entregamos em prol deste tesouro. Por exemplo, Jó buscava Deus, mas leia comigo os versículos. Jó capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Se a gente ler só esse versículo, a gente fala assim: puxa vida, Jó já conhecia Deus, já era temente a Deus. Só que a gente vai lendo capítulo por capítulo e vai vendo a situação, e chega no capítulo 42, versículos 5 e 6, o próprio Jó vai dizer assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. O que eu estou querendo dizer, por isso que eu usei o exemplo de Jó. Eu não estou querendo entrar aqui neste culto e dizer se Jó já era ou não salvo, antes de todas as pestes que vieram a ele, antes de Deus permitir todas as coisas que aconteceram a ele. Não estamos querendo entrar nesse debate teológico. O que eu estou querendo dizer, querendo fazer um paralelo com você essa noite é: muitas pessoas procuram a Deus, mas muitas vezes elas buscam a Deus de uma forma rasa, e muitas vezes buscam a Deus em um lugar errado, em coisas erradas. Infelizmente hoje tem muitas igrejas que se dizem pregadoras do verdadeiro Evangelho, que nós sabemos que são na verdade envergonhadoras do Evangelho,
São igrejas que trazem uma falsa sensação de que Deus está ali no meio. E as pessoas vão atrás. Ou as pessoas até estão numa boa igreja, mas vivem o raso do Evangelho. Elas já foram despertadas por Deus, mas o seu coração ainda não entendeu o tamanho dessa pérola, o tamanho desse tesouro. E aí eu e você temos que parar e pensar: onde nós temos buscado? Onde nós temos buscado a pérola valiosa? Nós temos buscado em Cristo, que é o tesouro valioso, ou em outras coisas? E eu fiz esse paralelo com Jó para a gente entender que não é só em termos de salvação que temos que nos prestar atenção na nossa vida. Como o pastor disse hoje de uma maneira espetacular pela manhã, nós temos que nos converter diariamente a esta graça, nos constranger a essa graça todos os dias, não porque cremos na perda da salvação, mas porque cremos que precisamos e carecemos da misericórdia de Deus para sermos renovados diariamente e vivermos uma vida de resposta a esse presente, a esse tesouro tão lindo que Deus nos deu, que foi o presente do seu Filho amado Jesus Cristo. Jó, um homem temente a Deus, mas talvez no seu coração ainda faltavam muitas coisas para que ele entendesse qual que era o verdadeiro tesouro. Ele perdeu tudo e no final ele diz assim: antes eu sabia quem o Senhor era, que eu ouvi falar de dizer que eu amava o Senhor, mas hoje eu sei que pode acontecer qualquer coisa na minha vida. E Jó passou por poucas e boas. Se você tiver a oportunidade, leia o livro de Jó. E no final da vida ele fala assim: agora sim, eu posso falar que meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Quando se acha a pérola que está buscando, ou quando se encontra um tesouro inesperado, e duas coisas vão aparecer, tanto numa parábola quanto na outra parábola. O versículo 44b e o 46. 44b: e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Duas coisas incomuns nessas duas parábolas, não importa como foi, se com árdua procura ou o acaso, o fato é que os dois homens venderam tudo para adquirir um tesouro ainda maior. Buscando ou distraidamente encontrado o tesouro, ambos são motivo de alegria e de satisfação. Um vendeu tudo e comprou o campo que ele achou, porque ele queria estar perto daquele tesouro. Ele entendeu o valor daquele tesouro. O outro vendeu tudo para poder possuir a pérola da qual ele procurava. O ponto em comum é: não importa. Os dois entenderam que nada valia mais do que aquele tesouro. E aí eu te pergunto: como tem sido a sua vida? Você tem procurado o tesouro, a satisfação em quê? Onde está a sua pérola? Ou talvez você, andando pelo caminho, foi surpreendido pela graça. A grande verdade é que viver pela graça, desfrutar e amar esse tesouro, é algo exclusivo daqueles que são verdadeiramente salvos. Mas mesmo eu e você,
já tendo reconhecido Jesus como Salvador, muitas vezes nós fazemos pouco caso deste tesouro, pouco caso da graça. A graça fica sem graça. E se a graça está ficando sem graça para você que é cristão, alguma coisa está errada na sua vida. Quando você é apaixonado por algo, aquilo nunca perde a graça. A gente tem tantas paixões no mundo. Às vezes a gente quer carro, a gente se apaixona pela casa, pela esposa, não tem nada de errado nisso. Você querer coisas. Mas a nossa maior paixão tem que ser Cristo Jesus, o nosso maior tesouro. Porque é para Ele, é por meio dEle e só por Ele que vivemos e temos que viver. Assim como diz a nossa confissão, o fim principal do homem, é para que você e eu fomos criados, fomos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso significa que o quanto antes você entender qual é o maior tesouro da sua vida e colocar todo o seu coração, você poderá glorificar ainda mais a Deus e poderá gozá-lo para sempre, sentir uma satisfação que só Ele pode te dar. Lembrando as duas histórias que contei logo no começo, não importa se você achou um dinheiro inesperado, não importa se você perdeu algo, depois encontrou o que procurava, você estava procurando e acabou encontrando. Importa que o tesouro foi achado. Gálatas 2, 20 e 21. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Será que conseguimos dizer assim? Logo, já não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho, depois que encontrei o tesouro, na carne, que é o corpo aqui ainda, vivo pela fé no Filho de Deus, a ponto de que Ele me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Cristo é o cumprimento da lei. A lei se cumpriu nele. O véu se rasgou. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intermediador. Ele é a ponte que nos liga novamente a Deus. Ele é o maior tesouro do mundo. Valorize o tesouro que é a sua salvação, dado como presente pelo nosso Redentor Cristo Jesus. Temos que valorizar. Essa semana, ontem ou antes de ontem, recebi um vídeo, e não foi de uma pessoa só, recebi do pastor Everson, recebi do meu pai, eu acho que, se eu não me engano, em outro grupo eu recebi também, de um quarteto cantando, acho que alguns irmãos já sorriram, dizendo que hoje tudo é motivo para não estar na casa de Deus. Tudo. Está com uma dor nas costas, uma dorzinha, está com dor de cabeça, não vem na casa. Ah, mas está muito frio hoje. Ah, minha esposa ficou doente, eu não vou na casa. Tudo é motivo. Tudo. Será que temos valorizado esse tesouro? Nós colocamos tantas outras coisas na frente da casa de Deus, deste momento de comunhão, do partilhar do pão que vamos fazer daqui a pouco. Não é possível você ter entendido verdadeiramente que o verdadeiro tesouro é estar aos pés da cruz.
Se o verdadeiro tesouro estará aos pés da cruz, natural será ler a Bíblia, natural será orar, natural será amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas se o seu tesouro são tantas outras coisas, e não a graça, terá dificuldade. Mais dificuldade do que o normal. Porque enquanto a graça não for o seu maior tesouro, as coisas não vão mudar, as coisas não vão ser do jeito que Cristo espera que elas sejam. Nós nascemos, fomos transformados, e a nossa busca incessante, o nosso maior exemplo é quem? Cristo Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Será que você pode dizer assim, ó? E isso não era orgulho do apóstolo Paulo, não. Era a certeza do qual ele tinha, que usava todas as forças dele para poder externar o evangelho que tinha transformado a vida dele. Não era orgulho. Não era querendo se aparecer. Ele estava dizendo assim: eu entendi esse tesouro. Se você entender esse tesouro como eu entendi, faça igual eu, seja parecido com Cristo. Concluindo, não importa como Cristo faz a obra redentora, se de forma inesperada ou por meio de uma procura. O que precisamos entender é que, quando a obra redentora de Cristo acontece, tudo ao nosso redor perde o valor, pois o amor de Cristo é tão grande para conosco que a nossa alegria é viver por este tesouro. O maior tesouro do mundo é a salvação em Cristo Jesus. Se eu pudesse e tivesse a condição de oferecer, saindo do culto aqui, uma Ferrari para cada irmão aqui, duvido que alguém não queria pegar a chave e passar para o seu nome. Você fala assim: gente, é só pegar a chave, os documentos, ir no cartório, a gente vai resolver isso aí. Alguém recusaria? Acho muito difícil. Até quem não gosta de carro, o que faria? Pegaria, venderia, pegaria o dinheiro. Mas muito maior do que isso, ou qualquer outro exemplo que eu pudesse usar, é a graça de Cristo. E às vezes a gente prega, a gente fala, e sai da porta ali para fora, e a semana começa do mesmo jeito, dando mais valor às coisas mundanas do que às coisas de Deus, não priorizando o tempo de oração, de leitura bíblica, não amando o seu próximo como a ti mesmo, principalmente não valorizando o maior tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você valoriza esse tesouro, você valoriza esse tesouro aqui também. Isso aqui é um tesouro, isso aqui é a revelação de Deus para com o homem. Tem muitas etnias, muitos povos que não têm a tradução total da Bíblia. E você e eu temos. Melhor ainda, você tem a sua Bíblia 24 horas com você. A maioria aqui, para não dizer todos, que eu não posso dizer, mas a maioria aqui tem a Bíblia no celular, certo? Você abre muito mais o quê? A Bíblia, suas redes sociais. Você se preocupa muito mais logo pela manhã, abrir o quê? Qual é o seu tesouro? O tempo que você tem sobrando, você gasta em quê? Quando a salvação tem um sentido total na sua vida, e todos os dias nós temos que relembrar esse sentido, ela te transforma de um jeito que qualquer outra coisa perde o sentido perto disso. Então hoje, se perguntasse assim: Felipe, você largaria tudo por uma profissão de você ficar trilionário? E você teria que negar o nome de Jesus Cristo? Eu diria: não, eu não posso fazer isso. Porque o maior tesouro Cristo já me deu é a salvação em Cristo Jesus. Viva isso. Viva transbordante de alegria. Assim como o homem que achou o tesouro, ele vivia transbordante de alegria.
e também o que achou a pérola, ele vendeu tudo, ele se esforçou ao máximo para poder comprá-la. Baixe sua cabeça, eu queria fazer uma oração com você antes, eu queria convidar a equipe de louvor para vir à frente. Pense como tem sido a sua vida, pense como foi que você conheceu a graça, como o Espírito Santo te tocou, se foi de uma forma inesperada na sua vida, ou se você procurou em tantas coisas a satisfação que você não poderia encontrar em lugar nenhum, e você se achegou aos pés da cruz, mas ao passar do tempo, isso foi se esfriando, essa graça, esse valor desse tesouro foi passando na sua vida. Que nessa noite a gente possa realmente trazer à memória aquilo que nos dá esperança, pedir o primeiro amor, porque o maior tesouro da nossa vida é Cristo Jesus ter morrido na cruz para derramar sangue precioso. Senhor, meu Deus, obrigado porque a gente pode expor a Tua palavra. Eu conheço muitos que estão aqui, mas não de uma forma íntima, a ponto de entender o que passa no coração e nos pensamentos, mas eu sei que o Senhor conhece. Assim também como a minha vida, eu peço para que todos os dias, Pai, da minha vida, em nome de Jesus, tenha misericórdia de mim, Pai, não só de mim, mas dos meus irmãos. Que as nossas vidas sejam realmente para Te agradar, porque o maior tesouro da nossa vida é a graça, Senhor, que o Senhor derramou através do Teu Filho amado Jesus Cristo naquela cruz. Que possamos entender que não há nada acima disso, que o Senhor é tudo o que precisamos e só o que precisamos, que através do sangue de Cristo Jesus na cruz vertido ali, é possível que possamos viver uma vida agora em Ti, uma vida que Te agrade, uma vida que Te glorifique e principalmente uma vida de eterna gratidão. E todas as outras coisas ficam totalmente vãs perto daquilo que o Senhor fez na cruz. Então que isso seja sentido na nossa vida, faça sentido na nossa vida, que a gente possa todos os dias entender quão precioso é estar na Tua presença, que a gente possa realmente dispor de tempo para o relacionamento com o Senhor, mostrar ao Senhor como somos gratos por termos encontrado esse tesouro e que temos que viver uma vida para Te glorificar, gastar as nossas energias no reino de Deus, Pai. Que possamos priorizar estar na Tua casa, que possamos Te amar em primeiro lugar, Pai. E assim como diz no Evangelho, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós queremos buscar em primeiro lugar o Senhor para que nós possamos ser acrescentados da Tua satisfação, sermos acrescentados na nossa vida aquilo que nós não podemos alcançar, porque somos pecadores, Pai, e o Senhor alcançou por nós. O Senhor conseguiu vencer a morte, vivo está e um dia voltará. Obrigado por tão grande privilégio. Que nenhum coração saia daqui hoje da mesma maneira que entrou. Eu clamo, Pai, por misericórdia para as nossas vidas. Que a graça não seja banalizada, assim como vemos fazendo muitas pessoas banalizando a graça, Pai. Tem misericórdia dessas pessoas também. A graça é algo tão sublime, tão sério, é um tesouro tão grandioso, e muitas pessoas banalizam a graça. Que possamos nos arrepender dos pecados, Pai. Que possamos buscar santificação e transformação, valorizando esse tesouro da graça. Em nome de Jesus, Senhor. Amém.